Voltamos então, pessoal, o nosso bloco nós estamos falando aí sobre Estado, governo e administração pública, especificamente Estado. Vamos lá, dentro do Estado nós precisamos analisar aí 3 conceitinhos importantes, tá? Que vão fazer parte de uma base de conhecimento de vocês, para vocês se darem bem nessa prova. Vamos lá, aquilo que a gente estudou lá no 2º grau, forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. A gente ouve muito falar também na TV. O que é isso? Tá? Vamos pelo primeiro. Forma de Estado. É a forma como esse Estado se organiza nesse território aqui. Tá? Então, a nossa forma de organização nesse território é federativa. Ou seja, nós pegamos esse território aqui e fomos dividindo em entes federados. Quantos entes federados nós temos? 4, certo? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Quantos estados são? São 27. Quantos municípios? 5.000 e pouco, tá? Então, esse estado é um estado federado. Então, nós temos uma república federativa. Nós temos uma federação, tá? Então, a forma como o Estado brasileiro se organiza é uma federação. Ó, aqui a resposta está aqui, ó, em vermelho, ó. Federação, método mnemônico. Então, a forma de Estado, federação, tá? Existem outras formas de organização de Estado? Sim. O nosso vizinho aí, ó, Uruguai, é um Estado unitário. Ele não é dividido em entes federativos. Outra forma de organização de Estado que nós temos é a chamada confederação. Os Estados Unidos foram formados através de uma confederação. Várias colônias americanas, 13 colônias americanas, se reuniram e formaram uma confederação americana. Já o território brasileiro, o que aconteceu com o território brasileiro? Vamos desenhar mais pequeno aqui, ó. O território brasileiro era ocupado aqui pelos grandes habitantes da nossa terra, que hoje estão sendo exterminados, né, que são os índios. Os índios estavam aqui, e aí veio lá do continente europeu, aquele barquinho, né? Desembarcou aqui, e aí chegaram aqui no litoral, foram adentrando o nosso interior, e foram o quê? Dividindo o território. Então o território brasileiro foi dividido de dentro para fora. Tá? Então, a nossa forma de organização é essa aqui. É centrífuga, é de dentro para fora. Tá? Já a forma da federação é centrípeto, de fora para dentro. Tá? Qual a característica de uma confederação e de uma federação? Na confederação, essa colônia aqui está insatisfeita. Ela pode sair ou não pode sair da confederação? O que vocês acham? Pode. Como é que é o nome do direito que ela tem? Direito de secessão. Show de bola. O direito dessa confederação sair chama-se direito de secessão. Então, numa confederação, uma colônia pode sair. Tá? Os americanos, inicialmente, se formaram assim. As 13 colônias inglesas, né, foram reunidas. Quem já viu o filme O Patriota, né, tem lá o confronto, né, das colônias contra a Inglaterra. E aí nós temos aí a Confederação Americana. Garantia de secessão, ou seja, uma confederação pode sair. Agora, vamos lá. Na federação, eu posso aqui, ó, o Sul é meu país e dividir? Não. Né? E eu falei. Primeiro que a gente é muito arrogante, acha que é melhor que os outros, tá? A gente depende dos outros, tá? A gente acha que é muito autossuficiente, tá? Mas não é, tá? Mas vamos lá. Digamos que nós somos aqui, o Sul é meu país, eu sou gaúcho, né? O gaúcho é pior ainda, né? Mas beleza. Vamos pensar, o Sul é meu país, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pode isso, Arnaldo? Não. A única maneira de fazer uma secessão no Brasil é por guerra. E os gaúchos atentaram e apanharam, né? A Revolução Francesa, a Revolução Farroupilha. É óbvio que se fizer alguma agora, o exército todo vai tomar conta. Então não vai deixar. Tá? A não ser que haja um consenso aí que não vai ser o caso. Tá? Então, para sair só com um conflito armado. Só com uma revolução. Tá? Então, não é possível numa federação dividir entes federativos.
O que é possível fazer? Eu posso criar municípios e posso dividir estados. Posso dividir aqui, ó. Já inclusive existiu o projeto, né, de pegar parte do oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e oeste do Rio Grande do Sul e formar aqui o estado do Pampa. Já ouviram falar? Existe esse projeto, tá? É possível criar um estado? Sim, a Proficário vai ensinar para vocês lá no artigo 18 como é que se cria um estado, como é que se cria um município, tá? Ela vai ensinar isso e é importante, cai na prova. Agora, eu posso dividir estados, criar novos municípios, mas não posso separar. Isso não pode numa federação, beleza? Então esse é o primeiro conhecimento aqui. Forma de governo. É a segunda característica que nós precisamos entender nesse estado aqui. Então deixa eu apagar, cadê meu apagador? Deixa eu apagar aqui o meu desenho. Então agora nós vamos ver a forma de governo, tá? O que é a forma de governo? Olha só, a forma de governo nada mais é que a relação entre governantes e governados. Como que se dá essa relação entre nós e os governantes? Nós elegemos ou vai passando de pai para filho? Tá quase assim, mas não é, né? Tá quase assim, de pai para filho, mas não é, tá? É consanguíneo o negócio, tá? Então, ó, numa forma de governo, a nossa forma de governo está no artigo 1º, ó. Nós somos uma república. Nós somos uma res pública. Nós somos uma coisa pública. Ok? Então, a característica da república é que nós temos as seguintes características. Nós temos eletividade, ou seja, nós vamos às urnas a cada 4 anos e elegemos nossos representantes. Então, vai sendo alternado isso a cada 4 anos, com direito a uma reeleição. Mas nós temos aí, né, a eletividade como primeira característica. A segunda característica, que essa eletividade, os mandatos têm um tempo fixo, certo? Qual é o prazo dos mandatos? De 4 anos, salvo de quem? Senador, que é de 8 anos. Ok? Beleza. Então, a característica da forma de governo, a nossa é uma república, ou seja, a república tem 3 características básicas: eletividade, mandatos fixos e uma coisa que nós vamos estudar no conceito de direito administrativo: dever de prestar contas. Essa é a característica da nossa república. Prestar contas. Todo governante tem que prestar contas. Não é um favor, é um dever. Okay? Por isso que tem o portal de transparência, por isso que eu tenho mandato de segurança, posso pedir informação, é um dever. Ok? Eu tenho a lei de acesso à informação, eu entro com requerimento, o município tem 30 dias para me dar o retorno. É, lei de acesso à informação, tudo isso junto, né, representam o direito e para o governante o seu dever. Então, numa república, 3 características são importantes: eletividade, temporariedade e prestação de contas. Ok? Já numa monarquia, que não é o caso brasileiro, que é o caso da Inglaterra, qual a característica? Né? A hereditariedade. Né? Quase que nós estamos numa monarquia, né? Porque a família inteira lá está no comando. Mas não é o caso. Tá? Não é o caso por quê? Porque foi eleito. Tá? Mas numa monarquia é consanguíneo, de pai para filho. Então nós temos hoje a Rainha Elizabeth e tem os príncipes lá esperando, né? A hora que tomba, vem o outro e substitui. Ok? Nós temos aí uma hereditariedade, característica da monarquia. Qual outra característica da monarquia? Vitaliciedade, ou seja, vai passando de geração para geração. E uma terceira característica que eu não concordo, que na monarquia não teria o dever de prestar contas. Eles prestam muito mais conta que nós. Tá? Por quê? Porque é um estado mais moderno, né? Inglaterra e tal. Mas, teoricamente, os teóricos dizem que numa monarquia não haveria necessidade de prestar contas. Mas tem. E eles são muito mais transparentes que nós. Tá? Beleza. Quando a gente estudar princípios, eu vou mostrar para vocês uma situação. Entenderam? Então, a forma de governo brasileiro é uma república. Então, para método mnemônico, forma de governo, fogo na república. Tá? Ó.
Forma de governo, fogo na república. Não é para botar fogo na república, tá? É forma de governo, tá? É um método mnemônico. Na hora, para mim me lembrar, FE, federação, né? Fogo, F-O-G-O, fogo na república. Ou seja, eu consigo lembrar que a forma de governo é uma república, tá? E qual é o sistema de governo? Aqui é outra situação importantíssima. Então vamos lá. Vamos pensar lá em Brasília. Lá em Brasília nós temos uma praça muito famosa. É a chamada Praça dos Três Poderes. Ok? Então na frente aqui da aquele monumento aqui, né? Ok? Fecharam isso aqui? Aqui desse lado nós temos outro monumento famoso aqui, tá? Ele é mais ou menos assim. Agora o professor estragou aqui as... E aí aqui tem uma rampa e aqui tem um dragão da independência, um soldado do exército. E aqui nós temos também outro que aqui na frente tem uma cadeira e ela está sentadita aqui na cadeira, está vendada e está segurando uma espada. Quem será essa aqui, né? Vou botar uma almofadinha para ela aqui, tá? Então aqui, né? Ela fica muito tempo sentada, então precisa de uma almofada. Pessoal, isso aqui foi pensado, sabe quando? Na Revolução Francesa. Montesquieu, o grande pensador disso aqui. Antes disso aqui, todo o poder estava na mão de uma pessoa só, que era aquele que decidia quem ia morrer e quem ia viver, que era o rei. Né? Só que daí imagine vocês no lugar da burguesia, acumulando um monte de dinheiro, ficando rico, e não participando do poder, e o rei vindo e fazendo o que quer. Né? Uma hora dá uma revolução. E chamada Revolução Francesa é isso, né? O que aconteceu na Revolução Francesa? Né? Nós temos aí um rompimento brusco, né, da história, com a formação do Estado de Direito, e na Revolução Francesa surgem os direitos de primeira geração. E surge um ideal: liberté, igualité e fraternité. São os direitos de primeira, segunda e terceira geração, que vocês vão estudar com a Prof. Karen, que vai até a quinta geração hoje em dia. Tá? Mas os franceses pensaram o seguinte: liberté, igualité e fraternité. Liberdade, direitos de liberdade, são os direitos de primeira geração, são os direitos de não fazer do Estado. Ou seja, os direitos de liberdade. Então, direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Olha só, se vocês fossem os burgueses acumulando dinheiro, vocês não queriam ter liberdade? Então, liberté, tá? Direitos de liberdade, direito à vida e direito de propriedade. São os direitos de primeira geração. Mas eles pensaram já lá na frente. O igualité são os direitos de segunda geração, que na prática eles só foram implantados na nossa história a partir do século XIX. Então, 1917 e 1919, na Alemanha e no México. São as duas constituições que trazem os direitos da igualdade, já os direitos de segunda geração. Os direitos de segunda geração são um fazer do Estado. O Estado tem que fazer alguma coisa para a sociedade para trazer a igualdade. Então, na Constituição mexicana e na Constituição alemã de Weimar, tá? O que acontece? São trazidos os direitos de segunda geração, os direitos de igualdade. E eles são tão importantes para a nossa vida, porque os primeiros direitos de igualdade que são trazidos são os direitos do trabalho. Os direitos do trabalho são os direitos de segunda geração. Depois vem os direitos sociais, tá? Entre eles a previdência. Tá? Então, os direitos de segunda geração são um fazer do Estado. O Estado passa a ter que fazer alguma coisa. E o direito de terceira geração é
o fraternité, já é o direito da sociedade, tá? Que daí, por exemplo, a proteção ao meio ambiente seria um exemplo, tá? Já é uma visão mais coletiva do todo. Mas os franceses foram longe, eles pensaram isso lá, né, no século XVIII. Liberté, égalité e fraternité. Então a Proficário vai explicar para vocês direitos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Cai isso na prova? Cai. FEPESE adora direito, as dimensões de direito, tá? Mas para mim aqui, o que eu quero que vocês entendam? Com a Revolução Francesa, estava todo o poder aqui na mão do rei e, ó, vamos dividir. Vamos dividir em 3. Nós teremos um Estado que irá legislar, um Estado que irá julgar e um Estado que irá administrar. Lembra alguma coisa vocês? Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Ok? Então, são os chamados 3 poderes. O que faz o poder legislativo? Vamos lá, pense aí, a Câmara de Vereadores. O que os vereadores fazem? Legislar e fiscalizar. São 2 atribuições do vereador, do deputado, do senador. Ok? O que faz o judiciário? Ele vai julgar, né? O judiciário vai julgar conforme o direito. O judiciário age de ofício ou o judiciário age mediante uma provocação de alguém? O juiz pode ser o cara que combate a corrupção ou alguém que julga conforme o processo que vem para ele? Julga conforme o processo que vem para ele. Quem tem que julgar é o juiz, mas quem leva o processo são as partes. Por exemplo, se é uma questão de corrupção, é o Ministério Público. Tem que ser independente as partes. O juiz é um triângulo do processo. O juiz em cima, uma parte desse lado, uma parte desse lado. Isso é o judiciário, tá? Já o executivo, o que o executivo faz? Ele administra. E administrar para nós ganha um nome. É função administrativa. Então, o executivo vai administrar, vai exercer a função administrativa. E o que é administrar? É pegar a lei, olhar a lei e aplicar ela através de atos administrativos. Então, como é que a prefeitura vai trabalhar? Ela vai ter as leis que regem ela, vai ter o orçamento e ela vai prestar serviços públicos. Ok? Então, a principal função do Poder Executivo, a principal função é prestar serviço. Essa é a principal função do Executivo, tá? Vamos lá, então. Mas nós não estávamos falando sobre isso. O que eu estava falando para vocês? O que é sistema de governo? Sistema de governo é essa relação aqui, ó, entre o executivo e o legislativo. É uma função, é uma relação de amizade ou é uma relação conflitante? O que vocês acham no nosso dia a dia? É conflitante, não é? Beleza. Então, no sistema nosso, que é o sistema presidencialista, nós temos essa relação aqui, tá? No presidencialismo, nós temos uma relação entre o executivo e o legislativo, tá? No sistema de governo brasileiro, então, nós temos como característica o presidencialismo, onde o chefe do poder executivo é o presidente. E a característica desse presidente é ser chefe de Estado e ser chefe de governo. Vamos lá, vamos pensar aí o nosso presidente atual. Quando que ele é chefe de Estado? Quando ele vai lá falar com o Trump. Ele é chefe de Estado. Quando que ele é chefe de governo? Quando ele sobe no palanque, ele faz os discursos, né, memoráveis lá, né? Então, chefe de governo.
que é o chefe de governo? Vamos, brincadeira, né? Para dar uma descontraída. O que é chefe de governo? É aquele que administra, tá? É o administrador. O chefe de Estado é aquele que representa o Estado internacionalmente, tá? No presidencialismo está tudo na mesma figurinha, que é aquela que a gente já conhece. No sistema parlamentarista, não. Inclusive está para voltar, né? Há uma possibilidade aí dos deputados trazerem de volta de nós discutirmos um novo parlamentarismo, né? Já há uma discussão isso no Congresso. Por quê? Por causa disso que eu vou explicar agora. Quando essa relação aqui não é harmoniosa, porque os poderes são harmônicos e independentes entre si, tá? Está lá na Constituição Federal, artigo 2º. Poderes harmônicos e independentes. Só que quando essa relação aqui não está muito legal, e esse aqui fez alguma coisa errada, por exemplo, fez um crime de responsabilidade, o que acontece com esse aqui? Ocorre o chamado impeachment. A ideia é que os poderes sejam harmônicos e independentes entre si. Mas em alguns momentos, um controla o outro. São os chamados cheques em balanço. É o chamado sistema de freios e contrapesos. Tá? Em algum momento aqui vai dar conflito. E em algum momento eles se chocam. Por exemplo, o judiciário fiscaliza aqui, o judiciário fiscaliza aqui. Mas no sistema de governo, essa relação aqui, ó, ela é de independência, mas em algum momento pode ocorrer um conflito e ocorrer um impeachment, que é uma ruptura, que é uma troca do chefe do Poder Executivo. Ok? Isso é o nosso sistema presidencialista. Existe um outro sistema? Existe o parlamentarista. No parlamento, exemplo, o parlamento inglês, quem que escolhe o chamado primeiro-ministro? É o executivo, o legislativo, o judiciário ou o povo? Quem que escolhe o primeiro-ministro no parlamento inglês? O que vocês acham? No parlamento inglês, quem escolhe o primeiro-ministro é o chefe do poder legislativo. Então, lá no parlamento, quem é o chefe de Estado? Vamos pegar na Inglaterra. Quem é o chefe de Estado na Inglaterra? A rainha Elizabeth. Agora, quem é o chefe de governo no parlamento inglês? O primeiro-ministro. No parlamentarismo, nós temos um primeiro-ministro que administra. E o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Por isso o sistema parlamentarista. Por quê? Vamos pensar o nosso caso agora. Tivemos um presidente, deu problema. Agora estamos com outro com problema. Se der um novo impeachment, não é uma ruptura muito grave, que a economia até agora não recuperou? No sistema parlamentar é mais fácil. Eu troco o primeiro-ministro e continua a coisa andando. Entenderam? Não há uma ruptura tão brusca que nem acontece no impeachment. Né? Então, por isso que o sistema parlamentar ele é mais estável. Só que a nossa tradição é de ter alguém que é o salvador. É o primeiro, é o presidente, aquele que vai fazer tudo. Na verdade, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas no nosso sistema, nossa cultura, nós temos um presidente. Tá? Já nos sistemas, principalmente da Europa, nós temos geralmente um monarca, que vem de hereditariedade, e nós temos a parte de governo, que é feita por um primeiro-ministro. E se não está contente, troca o primeiro-ministro. Tá? Então, essa é a característica. Mas para a nossa prova, o que a gente precisa saber? Isso aqui. O que faz o executivo, o que faz o legislativo e o que faz o judiciário. Então, nós temos aqui os três poderes, harmônicos e independentes entre si. Tá? Agora, a questão de prova caiu no DEASE 2016, provavelmente será uma questão de prova de vocês. Olha só, quero que quem já foi aluno já sabe até a resposta. A pergunta é a seguinte: somente o poder executivo pode fazer atos administrativos? Essa é a primeira pergunta. Somente o poder executivo pode fazer atos administrativos. Certo ou errado? Errado. Não entendi nada, professor. Beleza. Quem faz atos administrativos em regra? Aqui. Ok?
Só que existe a função típica e existe a função atípica. Existe a função atípica desses poderes aqui. Vamos lá. Legislativo pode administrar? Legislativo pode julgar? Ok? Então, a regra é essa aqui: legislar e fiscalizar. Mas existe a função atípica, uma função menor de fazer o que os outros poderes fazem. Vamos lá. Administrar. A Câmara de Vereadores de Chapecó não vai abrir concurso? Vai. Ok? O concurso da Câmara de Vereadores de Chapecó é legislar, fiscalizar, julgar ou administrar? Quando eu troco de pessoas numa empresa, é qual setor? Do RH. Mas quem que faz isso? Não é o administrador? Não é a questão de administração? Ok? Então, quando a Câmara faz um concurso, é administrar. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, concurso. Quando a Câmara faz uma licitação para comprar ali material do expediente, isso é administrar. Vamos lá para o judiciário. Judiciário pode administrar? Pode ter concurso para o TJ Santa Catarina? Inclusive teve ano passado? Pode o tribunal fazer uma licitação para fazer um novo prédio do Fórum da Chapecó, fazer a manutenção do prédio? Ou comprar computadores para os juízes e servidores? Pode fazer uma licitação? Sim. Vamos lá então. Pode, por exemplo, o presidente do fórum lá organizar o horário de funcionamento do fórum? Pode. Ok, vamos lá. É possível, então, o judiciário e o legislativo serem administradores? Sim ou não? Sim. Então, a pergunta da FEPESE caiu na prova do DEASE passado, foi a primeira questão de prova. O poder judiciário e o poder legislativo podem editar atos administrativos? Sim ou não? Sim. Essa é a resposta. Quando? Quando ele faz um concurso, quando faz uma licitação, ok? Então, quem é, em regra, que edita atos administrativos? Aquele que administra, que é o executivo. Mas existem situações onde o legislativo e o judiciário administram. Aqui está uma questão de prova. Primeira questão de prova. Valendo mesmo é essa. Certo? Quem não entendeu? Pode o legislativo, a Câmara administrar? Sim ou não? Pode o judiciário administrar? Sim. Então essa é a primeira questão de prova. É na função típica ou atípica? Atípica. Tá? Beleza. Então, isso aqui, eu fiz todo esse esqueminha aqui só para dar uma questão de prova para vocês. Tá? Então, é importante saber, ó, o método mnemônico, sistema de governo, siga o presidente. Tá? Só para ficar o método mnemônico ali, né? Siga o presidente. Beleza? Então, aqui, para leitura de tudo isso que eu expliquei para vocês. E aí nós temos os poderes, né? Os poderes estão previstos no artigo 2º da Constituição Federal. Então, o artigo 2º vai dizer lá que os poderes são harmônicos e independentes entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um deles nós vimos que tem uma função típica e uma função atípica. O executivo tem como função típica ser o administrador. Administrar nada mais é que executar a lei. Quiser anotar aqui, ó, administrar nada mais é que executar a lei. Ok? Então, é sinônimo de executar a lei. Agora vou dar a segunda questão de prova. A FEPESE gosta dessa pergunta. O poder executivo, ele age de ofício ou ele age mediante provocação? Vamos lá. O executivo, ele age de ofício ou ele age mediante provocação? Ele age de ofício. Essa é a questão. Como assim, professor, de ofício? Significa o seguinte, tem um buraco aqui na frente do prédio, na rua. Eu preciso comunicar ao prefeito ou ele mesmo vai ali e arruma? Prefeito, que eu digo a equipe toda, né? Ok? Sim, a própria prefeitura vai agir de ofício. Mas ele pode ser provocado por um cidadão? Pode. Eu ligo lá para a prefeitura, ó, tem um buraco aqui na frente da minha rua, arruma aí e tal. Mas ele age de ofício.
tá? Que é o oposto desse poder aqui. O judiciário é o contrário. O juiz não investiga, o juiz não determina inquirição de testemunhas, né, salvo exceções lá. O juiz não induz o processo, o juiz é, ó, paradinho ali, né, e as informações vêm, tá? Então essa é a característica do judiciário, tá? É agir mediante uma provocação. Outra característica do executivo, a função administrativa é uma função residual. Por quê? Tudo que não for legislar e julgar é função administrativa. Então é fácil de saber. Está legislando? Está julgando? Não, então é administrativo. É uma função residual. Ok? Beleza, então. Como nós vimos, né, temos a função atípica de administrador. Beleza? Poder legislativo. Característica: legislar e fiscalizar. Função atípica, que a FEPESE adora, administrar. Tá? Judiciário. Função típica dele é de julgar. O que é julgar? Aplicar a lei. Né? Dê-me os fatos que eu lhe dou o direito. Esse é o judiciário. Tá? Vamos lá, então. Próximo conceito nosso, conceito de governo. Tá? Não é um conceito que cai em prova, tá? Então, dentro daquilo que a gente viu, eu acho que a principal informação hoje, nós temos 2 artigos já para estudar. O artigo 1º e o artigo 2º da Constituição Federal. Missão de ler, olhar com calma, hoje ainda fazer as marcações. Pessoal, eu não quero ver nada em branco. Vadimeco, tudo marcadinho. Como é que o professor faz? Por exemplo, eu acho que funciona bem, em termos de memorização. Se eu tenho uma frase no texto importante, eu marco em amarelo. Dentro da frase, se eu tenho uma palavra que se destaca, eu marco em outra cor. No meu caso, funciona o rosa muito bem. Aquele rosa, empresta aqui, um pouquinho. Esse rosa aqui, para mim, ó, nossa, eu lembro alguns funcionam com outras cores. Alguém funciona com outra cor? Tá? É um teste, vocês vão fazer o teste. Eu, por exemplo, já testei com o verde, já testei com o laranja, não funcionou bem para mim. Tá? Agora, a troca do amarelo com o rosa, nossa, eu lembro na hora ali. Tá? Então, vocês fazem esse teste. Existe a frase importante e dentro da frase existe a palavra importante. Por exemplo, se eu tivesse que falar uma frase aqui, a palavra importante seria legislar e fiscalizar. Tá? Vamos lá então, governo. O que é governo? Governo, pessoal, é o governante aqui. É a expressão de organização. Tá? Então, ó, Eli Lopes Meirelles diz assim, ó, governo é a expressão política de comando, iniciativa, fixação dos objetivos do Estado e manutenção da ordem vigente. Tá ok? Ok? Entenderam? Então, isso é governo. Tá? Então, é comando, iniciativa, fixação dos objetivos e manutenção da ordem. Então, por exemplo, fixação de objetivos. Nas eleições, alguns dizem assim, eu vou priorizar a educação, eu vou não sei o quê. O que é isso aí? Objetivo. Depois vai botando em prática, tá? Através das políticas públicas. Mas isso é governar. Governar nada mais é, ó, que eu tenho um comando, né? Comanda aí ó, o poder executivo, né? Vamos pegar executivo. Uma coisa que eu pulei aqui. Executivo, legislativo e judiciário. Na União, governo federal, temos os 3 poderes? Sim ou não? Sim. Poder executivo, chefe, presidente. Em âmbito federal, nós temos o Congresso Nacional, certo? Que nós temos aqui a Câmara de Deputados e o Senado. A Câmara de Deputados representa o povo. E o Senado representa o quê? Os estados da federação. Ok? Então, nós temos quantos senadores por estado? 3. São 81 senadores e 513 deputados. Os deputados representam o povo e os senadores representam os estados. Temos 3 senadores por estado para representar os interesses do estado. Exemplo, temos uma guerra fiscal do ICMS. Cabe aos nossos senadores, né, buscar, né, dirimir esse conflito, por exemplo, numa guerra fiscal com o Rio Grande do Sul ou com o Paraná. Tá? Então, em regra, cabe aos senadores, interesses estaduais, aos
aos deputados interesses do povo. Não quer dizer que um senador não possa fazer um projeto de lei para o povo, mas, né, a sua atribuição precípua é essa. Fechou? Em âmbito federal, temos o Judiciário Federal? Sim, vocês vão aprender com a Proficar e toda a estrutura do Poder Judiciário Federal. Nós temos lá o STF, né, no topo, que é esse aqui. Depois nós temos os tribunais superiores, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, tá? E aí nós temos depois os tribunais regionais, né, quarta região, por exemplo, e nós temos depois os juízes de primeiro grau. Isso em âmbito federal. Em âmbito estadual, temos poder executivo em âmbito estadual? Sim, governador. Legislativo, Assembleia Legislativa com os seus deputados. Judiciário, é o nosso TJ Santa Catarina. TJSC, o tribunal, e nós temos as câmaras de recursos e nós temos, né, os juízes estaduais de primeiro grau. Tá? Vamos lá. E agora em âmbito municipal. Temos executivo no município? Sim, prefeito. Temos legislativo no município? Sim, a Câmara de Vereadores. Temos judiciários no município? Não. No município nós não temos poder judiciário. O Estado faz, às vezes, do município, tá? Nas demandas que envolvem o município. Beleza? Então vamos lá. O que é governo? Governo é uma expressão de comando, iniciativa e fixação de objetivos. Tá? O Eli Lopes Meirelles separa o governo em 3 aspectos. Ó. Aspecto formal. Significa um conjunto de poderes e órgãos constitucionais responsáveis pela função política. Nós vamos ter aqui, por exemplo, dentro do Executivo, a função política. Nós temos aí os ministérios. Nós estamos vendo agora várias discussões políticas aí, por exemplo, questões ambientais, questões da previdência, questões da educação. Não estão sendo discutido isso agora na nossa sociedade? São questões políticas, dos órgãos de política. Ok? Olha só. Sentido material consiste num complexo de funções estatais. Então, o governo é formado por um complexo de órgãos com funções, né? Educação, saúde, transporte, infraestrutura, né? Em sentido operacional, ó, traduz-se na condução política dos altos interesses. Então, é o Estado, o Congresso, né? Então, é o Executivo, é o Congresso, discutindo aí questões tributárias, questões de previdência, questões de saúde, questões de educação, tá? Isso é governo, tá? Nada mais que isso, beleza? E uma coisa importante que nós vamos aprender nas próximas aulas é o seguinte: existem situações que são de interesse do direito administrativo e questões que são de direito constitucional. Toda vez que envolve questões políticas, vocês vão estudar com a Karen, que é direito constitucional. Toda vez que a gente estudar questões administrativas, é comigo, direito administrativo. Então nós vamos estudar Estatuto dos Servidores, né? Nós vamos estudar aí direito à greve, direito à associação, uma série de situações. Agora, questões políticas se estudam em direito constitucional. Exemplo, sanção e veto, impeachment, aprovação de uma lei, tá? Então tudo isso são questões, intervenção federal nos entes federativos, são coisas que vocês vão estudar com a Proficar, tá? Então, isso está relacionado a governo, questões de política. E aí nós temos aquilo que vai interessar a nós do direito administrativo, que é o conceito de administração pública. Deixa eu só olhar o tempo ali. Vamos fazer um intervalinho. No próximo bloco, então, a gente fala sobre administração pública.